minha galerinha do 7º ano, mais uma semana de aula aqui de língua portuguesa. Espero que todos estejam bem, com saúde, tá bom? Peguem o material para acompanhar a aula, a gente sempre pede para anotar as dúvidas e vamos ao conteúdo desta próxima quinzena, tá? Bom, a primeira habilidade é essa: analisar em textos narrativos ficcionais as diferentes formas de composição próprias de cada gênero. Vamos trabalhar o conto. Bom, o que é um conto? O conto é um gênero literário, estruturado como uma narrativa curta, que envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do gênero é chamado de clímax. Além disso, embora não seja regra, é comum que o conto apresente poucos personagens, espaço ou cenário limitado, ou seja, restrito ao lugar, recorte temporal também limitado. Pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Se o narrador faz parte, é personagem da história, nós chamamos narrador personagem, e o foco narrativo é de primeira pessoa. Se por outro lado o narrador não participa dos fatos narrados, nós chamamos de narrador observador, e o foco narrativo é de terceira pessoa, ok? Tipo, finalidades principais: fazer o quê? Divertir, emocionar, levar a refletir sobre acontecimentos humanos, tá? Não são fatos reais, mas são inspirados nos fatos reais, então faz com que a gente reflita sobre a sociedade, sobre os conflitos que são próprios da natureza humana, ou seja, de nossas vidas, ok? Bom, a linguagem é concisa, ou seja, enxuta, objetiva ou poética, ali tudo resumidozinho, né? Direto, sem grandes rodeios, geralmente de acordo com a norma padrão formal da língua. Essas são as características principais do conto. Bom, nós vamos, para trabalharmos as habilidades, nós vamos ler o texto F de Frustração, de Moacir Scliar, que você poderá acompanhá-lo na íntegra aí no livro didático, na página 206 e 207, tá bom? Acompanhe, por favor. Viajar para muitos é a grande realização. Não viajar para muitos é a grande frustração. Havia um casal que tinha uma inveja terrível dos amigos turistas, especialmente dos que faziam turismo no exterior. Ele, pequeno funcionário de uma grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o dinheiro para viajar. Quando dava para as prestações das passagens, não chegava para os dólares e vice-versa. E assim, ano após ano, acabavam ficando em casa. Economizavam, compravam menos roupa, andavam só de ônibus, comiam menos, mas não conseguiam viajar para o exterior. Às vezes passavam uns dias na praia e era tudo. Contudo, tamanha era a vontade que tinham de contar para os amigos sobre as maravilhas da Europa, que acabaram bolando um plano. Todos os anos, no fim de janeiro, telefonavam aos amigos, estavam se despedindo. Viajavam para o velho mundo. De fato, alguns dias depois, começavam a chegar postais de cidades europeias, Roma, Veneza, Florença, e ao fim de um mês eles estavam de volta, convidando os amigos para verem os slides da viagem. E as coisas interessantes que contavam, até dividiam os assuntos. A ele cabia comentar os hotéis, os serviços aéreos, a cotação das moedas e também o lado pitoresco das viagens, né? A ela tocava o lado erudito, né? Comentários sobre os museus e locais históricos, peças teatrais que tinham visto. O filho, de 10 anos, não contava nada, mas confirmava tudo e suspirava quando os pais diziam: como fomos felizes em Florença. O que os amigos não conseguiam descobrir era de onde saíra o dinheiro para a viagem. Um, mais indiscreto, chegou a perguntar. Os dois sorriam, misteriosos, falaram que uma herança, e desconversaram. Depois é que ficou-se sabendo. Não viajavam coisa alguma, nem saíam da cidade, ficavam trancados dentro de casa durante todo o mês de férias. Ela ficava estudando os folhetos das campanhas das companhias de turismo, sobre, por exemplo, a cidade de Florença, a história de Florença, os museus de Florença, os monumentos de Florença. Ele, num pequeno laboratório fotográfico, montava slides em que as imagens deles estavam sobrepostas às imagens de Florença. Escreviam os cartões postais, colavam neles selos usados com carimbos falsificados.
Quanto ao menino, decorava as histórias contadas pelos pais para confirmá-las se necessário. Só saíam de casa tarde da noite. O menino para fazer um pouco de exercício, ela para fazer compras num supermercado distante e ele para depositar nas caixas de correspondência dos amigos os postais. Poderia ter durado muitos anos, muitos e muitos anos essa história. Foi ela quem estragou tudo. Lá pelas tantas, cansou de ter marido pobre, que só lhe proporcionava excursões fingidas. Apaixonou-se por um piloto que lhe prometeu muitas viagens para os lugares mais exóticos e acabou pedindo o divórcio. Então observe que nós tínhamos lá no início da história uma situação inicial, não é? Em que tinha um casal que queria muito viajar, mas não conseguia viajar. Tá? Trabalhava. Esse era o conflito, tá certo? Gerou o conflito, que era a vontade de viajar. Em seguida eles bolaram um plano. Qual era o plano? Inventar uma viagem. Diziam para os amigos que estavam viajando, mandavam postais com carimbos falsificados, colavam fotos deles sobre imagens dos lugares onde eles diziam que estavam viajando, para dizer que eles estavam lá. Reuniu os amigos depois da viagem para contar as novidades, ou seja, eles faziam um teatro, vamos dizer assim, né? Faziam de conta que tinham viajado, contavam tudo, riam, etc, etc. E isso aconteceu há muito tempo, repetiu-se várias vezes. Aí veio o quê? O clímax, o ponto de tensão. O que aconteceu? A mulher se cansou, se enfaixou de tanta história inventada, de tanta viagem, excursão fingida. E aí, o topo disso é o quê? Ela resolve pedir o divórcio, porque vai se casar com um piloto, né? E esse piloto vai proporcionar viagens reais. Beijaram-se pela última vez ao sair do escritório do advogado. Aí a gente tem o desfecho, né? Já teve o clímax. A verdade, disse ele, é que me diverti muito com a história toda. Eu também me diverti muito, ela disse. Fomos muito felizes em Florença, suspirou ele. É verdade. Ela disse com lágrimas nos olhos e prometeu-se que nunca mais iria a Florença. Então observe, nós temos aí esse ponto, nós conseguimos identificar a estrutura, as formas de composição, nós vimos todo o enredo, nós vimos que tem poucos personagens. Observamos, por exemplo, que não há nome, esses personagens, eles não têm nome, é ele ou ela, em se tratando do casal, e quando se refere ao menino, ao filho, é o filho ou o menino. Por que será que esses personagens não têm nome? Isso não é por acaso, né? Foi uma estratégia do autor. Porque, na verdade, mais importante que dizer quem viveu essa história é a história em si, os acontecimentos, o inusitado de uma história de viagens inventadas. O narrador apenas conta a história ou participa dela? Apenas conta a história. O narrador não é personagem, né? Nem o marido, nem a esposa e muito menos o filho. Então apenas conta a história sem ter participação alguma nos acontecimentos narrados, ok? Vamos agora para a próxima habilidade, que é identificar a informação explícita no conto. Vamos ler esse trecho para a gente entender bem essa habilidade. Havia um casal que tinha uma inveja terrível dos amigos turistas, especialmente dos que faziam turismo no exterior. Ele, pequeno funcionário de uma grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o dinheiro para viajar. O casal do texto nutria, alimentava, né, pelos amigos turistas, o sentimento de que está bem claro ali, na primeira linha do trecho, era a inveja, tinha inveja dos amigos. Quando dava para as prestações das passagens, não para os dólares e vice-versa, não dava para os dólares e vice-versa. E assim, ano após ano, acabavam ficando em casa. Economizavam, compravam menos roupa, andavam só de ônibus, comiam menos, mas não conseguiam viajar para o exterior. Às vezes passavam os dias na praia e era tudo. Os personagens da história lida não conseguiam viajar. Por que eles não conseguiam viajar? O dinheiro não dava, não lhe sobrava tempo, ele não tinha tempo, será? Gastava o dinheiro todo com roupas? Não, ele economizava, comprava menos roupa. Gastava todo o dinheiro com comida, eles comiam menos. Então, na verdade, o problema deles era a falta de dinheiro. O dinheiro não dava, isso está claro pelo texto. Bom, nossa próxima habilidade agora é inferir informação implícita. Inferir, gente, é interpretar uma coisa. Imagina, por exemplo, você vem no trânsito, no ônibus, vai à rua e você vê aquele carro no trânsito parando, através todo amassado, todo quebrado. Ora, pela informação que você tem, pelo conhecimento de mundo que você tem, você, esse deve ter sido um acidente grave.
acho que a pessoa deve estar muito mal, a vítima desse acidente. Por que você diz isso? Você não sabe, você interpreta dessa maneira. Você tira conclusões pelo que você está vendo. Então, inferir a informação implícita é tirar conclusões, é interpretar informações que estão no texto, mas não estão escritas, não estão explícitas, estão apenas subentendidas, ok? Vamos lá. Ele, pequeno funcionário de uma grande firma, ela, professora primária, jamais tinham conseguido juntar o dinheiro para viajar. Quando dava para as prestações das passagens, não chegava para os dólares, e vice-versa, e assim, ano após ano, acabavam ficando em casa. Infere-se pelo trecho lido que o casal tinha uma boa situação financeira. Ora, ele é um pequeno funcionário, pequeno, quer dizer, não devia ganhar grandes coisas. Era professora primária, também não devia ganhar. Então não tinha uma boa situação financeira, não tinha uma boa situação financeira, né? Não ganhava o suficiente para fazer grandes viagens, é possível, porque ele é um pequeno funcionário, ela é professora primária, então o salário talvez não fosse tão bom. Então vamos pensar na letra B. Tinha bons salários, nós já vimos que não. Se não tem boa situação financeira, não tem bons salários. Como é que pode? Né? Uma coisa está ligada à outra. Vivia no vermelho em função do pouco salário que ganhava. Bom, o que está escrito aí, de acordo com o texto, não ganhava o suficiente para fazer grandes viagens. Quer dizer, não está dizendo que ele vivia no vermelho. O texto não diz isso. Ele diz apenas que o dinheiro, ele não conseguiu juntar o dinheiro para viajar. Quando dava as prestações das passagens, não chegava para os dólares. Mas não diz que ele passa fome, que está cheio de dívidas. Não diz. Eles apenas não conseguem ter um extra para fazer essa viagem. Bom, vamos agora para a nossa outra habilidade, que é identificar os elementos coesivos. O que são elementos coesivos? São aquelas palavras que costuram o texto, né? Palavras, expressões, orações, frases, parágrafos. Elas se organizam no texto, elas são ligadas para dar um sentido, para ter coerência, para ter sentido, tá bom? Então como é que acontece isso? Nós vamos ver aqui através das substituições, tá? Ou seja, eu posso substituir um termo por um pronome, para não ter que repeti-lo, ou eu posso substituí-lo por um sinônimo, tá? Vamos ver aqui como é que isso acontece na prática através de algumas questões. Economizavam, compravam menos roupa, andavam só de ônibus, comiam menos, mas não conseguiam viajar para o exterior. Às vezes passavam uns dias na praia e era tudo. O que é esse tudo aí? Quando o narrador fala tudo, essa palavra destacada no trecho substitui a ideia de que o casal andava só de ônibus, economizava o que podia, conseguia viajar para o exterior, ou ele não conseguiu viajar para o exterior. Conseguia apenas passar uns dias na praia. Então observe que o pronome tudo se refere ao termo que está anterior a ele. Passavam uns dias na praia. Então tudo era isso, era tudo que eles conseguiram, apenas era passar uns dias na praia. Outra questão. Contudo, tamanha era a vontade que tinham de contar para os amigos sobre as maravilhas da Europa, que acabaram bolando um plano. Todos os anos, no fim de janeiro, telefonavam aos amigos. Estavam se despedindo, viajavam para o velho mundo. De fato, alguns dias depois começaram a chegar postais de cidades europeias, Roma, Veneza, Florença, e ao fim de um mês eles estavam de volta, convidando os amigos para verem os slides da viagem. Então, o termo Europa aí, ele retoma qual palavra? Gente, Roma, Veneza e Florença, né? Tudo isso está lá na Europa, então não pode ser. Na verdade, a palavra que se refere à Europa é velho mundo, como um sinônimo. Para não repetir a palavra Europa, né, optou-se por colocar a expressão velho mundo, que é um termo que se refere à Europa, tá? Vamos agora para a nossa última habilidade, que é utilizar adequadamente palavras e expressões que indicam circunstâncias, advérbios e locuções adverbiais, ampliando o sentido do verbo. Adjetivo ou advérbio. Bom, os modificadores, os verbos, advérbios e adjuntos adverbiais. Palavras que ampliam ou modificam o sentido dos verbos, adjetivos e outros advérbios, expressando circunstâncias de modo, tempo, lugar, dúvida e negação, entre outros, são chamadas de advérbios. Por exemplo, olha só, se eu pego apenas a palavra volto, é um verbo. Quando eu digo volto já, eu ampliei o significado desse verbo. Eu acrescentei uma circunstância de tempo. O já aí indica quando é que eu volto. Não voltarei. Voltarei é um verbo. Quando eu digo não, eu ampliei o sentido desse verbo, acrescentando uma circunstância de negação. Sempre falo com ele. Todo dia, então, falo com ele.
Falo, é o verbo. Quando eu digo sempre, eu também ampliei o significado do verbo falar, indicando a circunstância de tempo. Então essa é a função dos advérbios, tá? Locução adverbial é a mesma coisa, é um termo formado por mais de uma palavra e que tem a mesma função ou valor de um advérbio. Por exemplo, Maria chegou de súbito. Se eu disser apenas Maria chegou, é uma coisa. De súbito, eu ampliei o significado de chegar, acrescentando o quê? Uma circunstância de modo. Para onde vamos? Nós temos aí, segundo as estimativas de DB, astrônomo, e Paul W., paleontólogo, em mais 1 bilhão de anos, a alegria da Terra vai acabar. As reações nucleares que acendem o astro, Sol, estarão mais intensas. Olha, nós temos aí intensas, que é um adjetivo. Prestaram atenção? Mais intensas, né? Mais, ampliou o significado de intensas. Como foi isso? Acrescentando a circunstância de intensidade, uma coisa ser intensa. Mais intensa, estou ampliando isso, ou seja, estou dando uma intensidade nesse caso. E o calor por aqui vai ser tamanho que fará com que todos os oceanos terrestres evaporem. O efeito estufa se concentra de maneira radical e o planeta inteiro seja esterilizado. Nem mesmo as bactérias ou as baratas, clássicas sobreviventes de um holocausto nuclear, poderão viver por aqui, ó. Poderão viver, ó, opção verbal. Quando eu escrevo por aqui, observe que por aqui amplia o sentido dessa expressão, dessa locução verbal, poderão viver. Então, por aqui é uma locução adverbial, porque é por aqui, são duas palavras, e acrescenta a ideia de quê? Uma circunstância de lugar, ok? Já, e é bom que o homem já tenha desenvolvido, já, ele vai ampliar o sentido de quê? Tenha desenvolvido, tá bom? Acrescentando, ampliando com que tipo de circunstância? Indicando circunstância de tempo, ok? Bom, a nossa última habilidade é utilizar adequadamente a vírgula entre os termos da oração, pontuação no emprego dos advérbios. O advérbio e a locução adverbial, quando colocados no início ou no meio da oração, são isolados por vírgulas. Observe aí, os corpos celestes, antes de Galileu, observe que os de Galileu modificam e acrescentam a ideia de quê? Uma locução adverbial indicando circunstância de tempo. Observe que está entre vírgulas, expressa, né? A expressão está no meio da oração, isolada por vírgulas. É isso que a gente viu? Se está no meio da oração ou no início, a gente isola por vírgulas. Sem disfarçar, o rapaz entrou na casa, pegou os objetos e foi embora. Observe que sem disfarçar está no início. Ora, sem disfarçar foi o modo como ele chegou aí, como ele entrou. Então, é uma locução adverbial indicando aí uma circunstância de modo. Observe que a expressão está no início da oração, portanto isolada por vírgula. Bom, gente, é isso. Nossa aula de hoje vai encerrar por aqui, tá? Então nós vimos aí o gênero textual conto e nós vimos os modificadores dos verbos e a pontuação desses modificadores na oração, tá? Quais são os modificadores dos verbos? Advérbios, né? Que modificam o locução adverbial, né? Que modificam o verbo, pode modificar o adjetivo, enfim, o próprio advérbio, ok? É isso. Muito obrigado, fiquem bem, fiquem com Deus, façam as tarefas e tchau, até a nossa próxima aula, tá bom?